Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer poder receber você aqui. Você é novo, você é nova no canal? Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe também o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Tem uma ferramenta muito importante também. Do lado aqui do botão se inscrever, você vai encontrar um sininho. Quando você clica nesse sininho e ativa o sininho, você recebe informações de quando tem vídeos novos aqui no canal. Então é muito importante para que você não perca nenhum conteúdo. O YouTube recentemente nem tem entregado todo o conteúdo para as pessoas que estão inscritas no canal, porque você tem que sinalizar que o conteúdo tem sido relevante para você. Então você deve comentar no vídeo, você deve deixar o seu like, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Para a nossa reflexão de hoje, o texto está em Efésios capítulo 6, os versos 11 e o verso 12. E Paulo diz aqui: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Interessante destacar isso porque Paulo demonstra para nós que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. E aqui quando Paulo usa essa expressão carne e sangue, Paulo quer dizer que a nossa luta não é física, a nossa luta não é contra as outras pessoas, não é de uma pessoa para com a outra, não é uma batalha de espadas, não é uma batalha corpo a corpo, é uma batalha espiritual. E nós devemos então ter sabedoria em como nós conduzimos a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que o inimigo das nossas almas, aquele que a todo tempo trama contra os decretos de Deus, contra a vontade de Deus, contra os cristãos que são os filhos de Deus, é justamente Satanás, o acusador, o pai da mentira. Satanás, ele é astuto, Satanás, ele é estratégico. E muita gente acredita que Satanás é burro, que Satanás vai ficar aparecendo com a cara vermelha e 2 chifres na cabeça e aterrorizando a todo mundo abertamente, quando na verdade Satanás ao longo de toda a história vem usando da sua sagacidade, ele vem trabalhando de forma estratégica, usando da sua artimanha na mentira para enganar as pessoas, para enredar as pessoas e muitas vezes com um diálogo manso, com um diálogo aparentemente tranquilo, mas que causa muitos males, adoece e muitas pessoas. Satanás muitas vezes ele faz a divisão entre as pessoas, ele causa divisão entre melhores amigos, ele causa divisão onde há comunhão, por exemplo, na igreja. É assim o agir de Satanás. Então nós devemos ter sabedoria e entendermos que quando talvez alguém nos ofende, quando alguém traz algo que nos desagrada, não é contra a pessoa necessariamente que nós devemos lutar, mas nós devemos buscar enxergar se ali há um intento maligno de Satanás, se ali há uma ação de Satanás, de tal modo que a nossa luta não seja contra a pessoa, mas a nossa luta seja no campo espiritual. Nós devemos nos lembrar também que Satanás ele não é onisciente como Deus, ele não é onipresente como o Senhor. Satanás, ele não conhece a nossa mente, ele não tem poder de ler o nosso pensamento. Satanás, ele não tem poder de estar a todo momento, em todos os lugares, mas observando esse texto, nós entendemos que Satanás, ele tem os seus ajudadores, e Paulo descreve aqui contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás, ele organiza os seus anjos, os seus demônios de tal forma que eles venham de alguma forma lutar contra os cristãos, tentar de alguma forma impedir o avanço da igreja de Jesus. E como é esse agir de Satanás? Como é esse agir de Satanás através dos demônios contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a sua vida? Satanás, ele usa muito dentro
principalmente das igrejas, tentando articular contra os cristãos. Satanás usa muito da fofoca, por exemplo. Satanás, ele usa dessa artimanha, ele tenta incentivar as pessoas no leva e traz de informações, jogando uma pessoa contra a outra. Satanás usa muito dessa artimanha. Satanás também, ele age dentro dos assuntos mal resolvidos. Quando você deixa um assunto pendente com uma pessoa, deixa um assunto por resolver, Satanás muitas vezes ele se aproveita disso, começa a envenenar a sua mente, começa a envenenar a mente da outra pessoa, de tal forma que talvez pessoas que foram melhores amigos começam agora a se tornar inimigos porque não resolveram bem uma questão. Isso muitas vezes, infelizmente, acontece dentro de casa. Às vezes o pai contra o filho contra o pai, marido contra a mulher, mulher contra o seu esposo, deixam um assunto mal resolvido e é ali que Satanás começa a agir. Satanás começa a aproveitar essa brecha, lançando dardos malignos ao coração do homem, ao coração da mulher, no coração dos filhos. Então, nós devemos lutar contra isso, nós devemos ser sábios, não deixando pontas soltas no nosso relacionamento uns com os outros. Nós devemos nos afastar de todo tipo de fofoca. Satanás também, ele age através dos maus pensamentos. Eu já disse para você que Satanás, ele não é onisciente, ele não sonda a nossa mente, somente Deus pode fazer isso. Satanás também, ele não possui uma pessoa que já é crente em Cristo Jesus, porque ela é a habitação do Espírito Santo, não há mais espaço para a ação de Satanás na sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, o inimigo não lhe toca, mas isso não nos livra necessariamente da opressão maligna que Satanás e seus demônios podem fazer contra a nossa vida, de tal forma que, como leão, ele anda ao nosso derredor. Satanás, ele começa a articular ao nosso redor também, usando pessoas. Satanás, ele tenta manipular as situações ao nosso redor para, com isso, lançar dardos inflamados contra a nossa mente, contra o nosso coração. Nós devemos estar atentos contra isso. Mas também a forma mais conhecida de ação de Satanás, desde Gênesis que nós conhecemos, é através da mentira. Satanás é o pai da mentira. Quando nós queremos usar da mentira para nos justificar, quando nós usamos da mentira, Satanás se aproveita disso. Satanás, ele envolve-nos num laço de mentira que dá espaço a todo tipo de maldade, e a mentira é pecado. A mentira, ela dá vazão a vários outros pecados. Então, não abra brecha na sua vida a Satanás usando da mentira. O cristão não pode mais se envolver com a mentira. Nós devemos trazer a nossa vida para uma vida transparente, de verdade diante do Senhor. Satanás também age de forma astuta através das palavras torpes, as palavras mal pensadas, as palavras mal colocadas. Satanás também age dessa forma. Quando nós nos dirigimos a outra pessoa e não medimos as nossas palavras, Satanás também se aproveita disso. Nós devemos ter sabedoria nesse trato. Satanás também, ele age principalmente diminuindo o peso do pecado. Isso é muito sério. Satanás, ele faz isso desde Gênesis. Quando nós pecamos, ele tenta lançar ao nosso coração, à nossa mente, o pensamento de que não foi tão grave assim. Isso que você fez não tem problema. Ou isso que você está pensando fazer não vai ser tão mal assim. Pode pecar, Deus vai te perdoar. Pode se envolver nesse pecado. E com isso, Satanás, ele vai seduzindo as pessoas, envolvendo as pessoas num laço de mentira, num laço de pecado. E logo quando se vê, a pessoa está no lamaçal do pecado, jogada à lama dos porcos, e ali Satanás a envergonha. Muitas vezes não permite que a pessoa seja descoberta na sua primeira ação de pecado. Ele primeiro vai criando toda uma trama para que você vá se envolvendo cada vez mais profundamente no pecado, para que você esteja cada vez mais dependente do pecado, de tal forma que chega um momento que você está tão amarrado, que você está tão lá embaixo, tão sujo, e aí sim ele expõe toda a sua vergonha. É assim que Satanás envergonha muitos crentes, é assim que Satanás tem
feito com que muitos pastores tenham todo um ministério envergonhado. É assim que Satanás tem dividido muitas famílias. Ele vai envolvendo marido e mulher num laço de adultério, por exemplo, e essas pessoas vão se aprofundando cada vez mais, e quando percebem, já foi tudo descoberto. Quando percebem, a vergonha chegou, o seu pecado já está diante de todos, envergonhou não só a Deus, mas toda a sua comunidade, trouxe destruição não só para a sua vida, mas para a sua família e para toda uma comunidade, uma vergonha. É assim o agir de Satanás. Então perceba, dentro de tudo isso que eu falei, que essa batalha que nós temos, essa batalha que é espiritual, ela não é contra pessoas. Então não fique lutando contra pessoas, não fique fazendo inimigos daqueles que são seus aliados, não seja inimigo daquelas pessoas que você deveria estar caminhando junto. Infelizmente há muitas pessoas dentro de igrejas competindo umas com as outras, lutando, guerreando umas com as outras. Isso é trabalho de Satanás, isso é ação de Satanás, uma ação maligna de engano. Se você estiver envolto em algum tipo de situação dessa, querido irmão, querida irmã, se afaste de tudo isso, se arrependa, abra os seus olhos e veja que Satanás pode estar manipulando você, jogando você contra um outro irmão, contra uma outra irmã. Então, que não haja divisão, que você não lute contra pessoas, mas que você abra os olhos e perceba que a principal batalha ela acontece na nossa mente, no nosso coração. Satanás ele tenta lançar engano sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Então, o antídoto para isso é se mergulhar sempre na palavra de Deus, mergulhar numa vida de oração, buscando discernimento de espírito, buscando discernimento que vem da parte de Deus. Não permita-se ser enganado e, principalmente, não lute, não batalhe contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual. Eu quero convidar você agora para nós orarmos, para que o Senhor nos dê discernimento, para que nós prossigamos firmes na batalha contra o mal, que nós prossigamos firmes fazendo a vontade de Deus sem desistirmos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças porque nós encontramos tão preciosa salvação em Cristo Jesus. Outrora, Pai, nós pertencíamos ao reino das trevas, outrora nós estávamos como escravos de Satanás, mas aprove ao Senhor, ó Pai, nos libertar do peso do pecado, da escravidão do pecado, de tal forma que hoje nós somos chamados teus filhos, ó Pai. Portanto, obrigado por esse privilégio. Pai, em nome de Jesus, nós refletimos aqui nesta manhã sobre não lutar contra carne e sangue, ó Pai. A nossa batalha ela é espiritual, portanto, Pai, nos dê visão espiritual a cada dia, nos dê sabedoria para nós entendermos que nós não estamos lutando contra pessoas, não estamos lutando uns contra os outros, ó Pai, mas essa batalha ela é espiritual, Senhor Deus. Nos dê visão para nós entendermos que em muitas situações de nossa vida Satanás está tentando nos manipular, Satanás está tentando trazer engano ao nosso coração, Satanás está tentando contaminar o nosso coração contra os nossos irmãos na fé, contra as nossas irmãs na fé. Nos ajude, ó Pai, a não cairmos no engodo de Satanás. Que o Senhor, Pai, blinde o nosso coração a cada dia contra as astutas ciladas do diabo, Senhor Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, ó Deus, a não cairmos no laço, nas artimanhas de Satanás, não darmos vazão ao pecado, não darmos brecha na nossa vida para o pecado, Senhor. Nos ensina a viver de forma sábia, a viver de forma inteligente para o louvor, para a glória do seu nome, porque entendo, Deus, segundo a tua palavra, que esse é o propósito, o alvo maior da nossa vida, Pai, viver para louvor do teu santo e poderoso nome, ó Pai. Nos ensina e nos ajude a permanecermos firmes, principalmente no dia mau. Livre a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouve aqui no Devocional Kairos de todo mal. Eu peço a Ti, Deus, a Tua paz sobre o meu coração, sobre a vida de cada pessoa que acompanha o Devocional Kairos, que a paz plena do Senhor, ó Pai, seja real em cada lar, ó Pai, que está ouvindo agora, acompanhando o Devocional Kairos. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, disperse com todas as intrigas de Satanás, com todo o laço demoníaco que Satanás tem tentado lançar entre os casais e entre as famílias, ó Pai. Retire todo o engano, ó Pai, que o Senhor venha abrir os olhos de cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.